Olá a todas e a todos. Eu sou Bruno, defensor público da Defensoria Especializada em Saúde. Estou aqui para tentar, de alguma forma, transmitir para vocês aí algum conhecimento relativo ao meu trabalho, a experiência como defensor público na área da saúde pública. Bem, e também poder, de alguma forma, colaborar com a formação de todos e principalmente com o exercício da cidadania, de cada um de vocês, tá certo? Porque podem estar certos, o bom uso e o acesso ao direito à saúde pública, garantido pela Constituição Federal, é um dos importantes elementos do exercício da nossa cidadania. Bem, então eu vou falar de alguns temas ligados à saúde pública e à chamada judicialização da saúde, tá? E para tal, vou fazer uso do recurso aqui do PowerPoint, que ajuda a condução vamos dizer assim, do que eu tenho a transmitir, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que seja enriquecedor, a todas e a todos, e que isso sirva de realmente de um bom elemento para uso na vida de vocês, tá? E de suas famílias. É isso. Agradeço o convite, e, bem, sendo necessário no futuro, me coloco à disposição também, tá bom? Vamos lá. Temas da saúde e da judicialização da saúde. Bem, o importante dizer nesse momento inicial é que nós tínhamos, no nosso país, um sistema de saúde bem distinto do que temos hoje. E isso se deu, essa mudança, o início dessa mudança se deu com a Constituição de 1988, que eu gosto de chamar de mudança de paradigma. A Constituição Federal de 88, que é a lei maior do nosso país, ela trouxe várias mudanças para o Brasil. Dentre elas, que eu considero de maior mudança, de maior garantia social, um crescimento social, foi a saúde pública, integral e universal, e é que eu considero aí a segunda grande mudança, incremento social, mas que acompanha de perto a primeira é justamente a Defensoria Pública, que já existia efetivamente em alguns estados, inclusive no de Minas Gerais, mas que, vamos dizer assim, foi a título nacional, foi realmente assegurada pela Constituição de 88. E essa mudança de paradigma trazida pela Constituição Federal, ela impõe a necessidade de uma adequação de toda a sociedade, de todos os profissionais da área da saúde, de toda a estrutura existente do sistema então criado, o Sistema Único de Saúde, em relação ao que existia antes, certo? É lógico que essa grande alteração não se dá da noite para o dia, E são anos e anos já de evolução, de aprimoramento, que vem sendo refletidos durante esse caminho, tá? Antes nós existíamos institutos de saúde, a exemplo do Fundo Rural, do INPS, do INAMPS, e que dependiam de uma contraprestação, como acontece hoje com a Previdência Social. O que é essa contraprestação? É de um pagamento, de uma colaboração por parte dos seus usuários. Tá? E a Constituição de 88 mudou isso no que toca à saúde. Hoje o Sistema Único de Saúde não depende dessa contraprestação direta. Evidentemente, todos nós contribuímos de alguma forma para esse sistema, através do pagamento de tributos, tá? E esses tributos vão subsidiar não somente a saúde pública, mas diversos serviços públicos, educação, etc. Obras públicas, Bem, mas
No que toca especificamente à saúde pública, essa mudança de paradigma fez com que esse serviço então fosse para todos. Daí a universalidade, o caráter da universalidade do sistema de saúde pública, do nosso SUS, que antes não existia. Antes ele era baseado numa estrutura que é similar à que hoje existe para a Previdência Social. Tá bom? Ela é para aqueles que, a Previdência Social especificamente, é para aqueles que contribuem para a Previdência, né, que tem então uma ligação, um vínculo com esse sistema, né? E a saúde pública, que assim era, não depende mais dessa contraprestação, certo? Além de existir essa mudança na contraprestação, na não necessidade de contraprestação, né, de pagamento, de colaboração de quem está usando o sistema, ou seja, ele é para todos, independentemente disso, ele também foi ampliado muito significativamente na sua forma de atuação, na sua cobertura, né, o que envolve um outro princípio do sistema de saúde definido pela Constituição Federal de 88, que é a integralidade. Nós vamos tratar mais à frente, tá bom? Então vamos prosseguir. O modelo atualmente vigente, ele é então consagrado pela Constituição Federal de 88 e é regulamentado por normas, né, subordinadas à Constituição, que tem que obedecer essas diretrizes principais definidas pela Constituição. E essas normas são, em especial, a Lei 8080 de 1990, a Lei 2401 de 2011, dentre outros decretos, né, e normas aí, mais esparsas, tá? Esse regramento, que é definido por essas normas, tem a finalidade de dar aplicabilidade, dar efetividade àqueles princípios constitucionais que eu já citei, inclusive. Ou seja, vem fazer com que esse sistema único de saúde criado pela Constituição exista na prática, aconteça, tenha a sua eficácia em todos os setores que se mostram necessários. E, bem, por aí que nós chegamos a uma concretização do sistema. Ele é perfeito? Ele já atende a todas as necessidades? Não. Até faz parte, essa busca pela sua efetividade, faz parte desse caminho que eu citei, que depende dessa mudança de paradigma, né, que se deu. E que ainda está se dando, vamos dizer assim, né? Mas essas normas que eu citei, a Lei 8080 em especial, vamos dizer assim, bem subsidiar a efetivação desse sistema que a Constituição previu em 88, que está em vigor, que tem sido ampliado, qualificado, e dia a dia tem evoluído, né, com as suas dificuldades, que envolve questões orçamentárias, questões de estrutura, questões que, né, têm a ver com a extensão territorial do nosso país, mas que tem, sim, caminhado no sentido de uma qualificação, de um aprimoramento. Tá bom? E é justamente a nossa luta, né? Tanto nós, operadores de direito que trabalhamos com a saúde pública, quanto os profissionais da saúde, os gestores, aqueles que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentistas, etc. Todos nós, né, acabamos exercendo, cada um no seu papel, evidentemente, na sua função, na sua atividade, a busca da efetivação dessa ordem constitucional. Tá certo? Esse é o espírito, né? Bem, a base constitucional para vamos dizer assim, a criação, né, desse sistema, podemos dizer que ele foi criado nesse momento, né? Ele foi idealizado anteriormente, em 86, em uma Conferência Nacional da Saúde. Já existiam vários pensadores estudiosos que também defendiam esse sistema, né? Ele foi inspirado no sistema inglês de saúde pública que tem vigor já há muitos anos, há muitas décadas, né? Foi idealizado logo após a Segunda Guerra Mundial. Vamos dizer assim, né?
num sentido prático, com a Constituição, como eu disse, né? Por mais que boa parte da sua estrutura, né, dos seus profissionais, já atuassem com a saúde pública antes disso. Bem, então a base normativa do nosso Sistema Único de Saúde está disposta nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Lógico que a leitura desses artigos traz realmente, pode trazer, melhor dizendo, né, dúvidas a quem venha conhecê-los, né, principalmente não sendo pessoas com prática jurídica, com formação jurídica, mas também esses artigos acabam nos permitindo, a sua simples leitura, uma compreensão da ideia da nossa Constituição, que o nosso legislador constitucional trouxe em 88, certo? Importante a ser lembrado aqui é que realmente o intuito foi da criação de um sistema de saúde pública que fosse gratuito, que atendesse a todos os cidadãos, né, e também aqueles residentes, mesmo que não cidadãos residentes no Brasil, de forma integral, certo? Em regra geral, esse essa é a principal vantagem do Sistema Único de Saúde. E aí, bem, a forma como ele se organiza também está disposta na Constituição Federal, né? A forma que envolve a rede hierarquizada, né? Sem prejuízo de participação da sociedade, né? Da comunidade, na definição das atividades do sistema, etc. Tá bom? São pontos importantes que vêm assegurar também, inclusive, a eficácia, né, desses serviços prestados e a sua qualidade também ao sentir da população, né, dos nossos cidadãos. Tá? Da mesma forma, esse Sistema Único de Saúde é um sistema que vai ao encontro, né, do que diz a Organização Mundial da Saúde, né, que é um órgão ligado à ONU e que determina diretrizes, né, como proceder aos estados, aos países vinculados à ONU que toca a saúde pública. Né? E existe até um conceito que é assim, assumido pela Constituição, pela OMS, né, como o conceito de saúde e que serve também como inspiração para a idealização do nosso serviu, né, como inspiração para a criação do nosso Sistema Único de Saúde. A saúde seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistente apenas na ausência de doenças e de enfermidade. Para muitos estudiosos que passaram a analisar esse tema após a definição desse conceito, ele talvez se mostrasse como algo ideal e inalcançável, né? Porque seria inerente ao ser humano possuir alguma dificuldade, naturalmente, eu quero dizer, né? Alguma dificuldade, algum mal-estar, alguma sensação que não permitisse que, na prática, esse conceito se desse, né? Ou pelo menos não por muito tempo, né? Bem, mas ele ainda permanece como um ideal a ser alcançado e que inspira as atividades que envolvem a saúde pública, não somente no Brasil, né? Como eu disse, nos países ligados à OMS e à ONU, né? É isso. Vamos seguir. O que eu acho que é interessante é esse que acaba nos trazendo uma reflexão o que envolve esses conceitos, né? Também conceitos que eu citei anteriormente, né? E diretrizes também. As habilidades do funcionamento das instituições públicas de saúde se afinam com a desigualdade social, reproduzindo o que significa que, na prática, elas contradizem os preceitos constitucionais pelos quais o Sistema Único de Saúde foi criado.
não favorecendo a proposta idealizada em seu bojo de propiciar a cidadania inclusiva e igualitária, né? E também essa, vamos dizer assim, o entendimento de que essa realidade é a que existe na prática, né, nos faz pensar nos mecanismos, nos meios para evitar, fazer com que ela seja alterada, né, evitar que ela se incremente, né, que ela continue assim se dar, e também buscar que ela seja alterada de forma a permitir uma real qualificação da atenção do sistema de saúde pública que temos àqueles que mais necessitam, né? Talvez aí sim as camadas mais socialmente desprovidas, né? Bem, é uma ideia então que nos faz pensar sobre a efetivação, sobre como é que essas diretrizes e princípios que eu já citei anteriormente devem ser construídos na prática a fim de alcançarmos, inclusive, um estado de saúde de todos os cidadãos ou da generalidade que se aproxime àquele conceito que eu citei há mais tempo da OMS, tá bom? Desculpa, gente, às vezes é um pouco difícil falar de forma simples, né, mais acessível a qualquer pessoa, independentemente da formação sobre esses conceitos que são realmente mais complexos, né, e muito, assim, muito próprios dessa área, né, de conhecimento. Mas eu espero que eu consiga transmitir de forma clara uma boa compreensão deles, tá bom? Vou tentando seguir por esse caminho, tá? Vamos lá. E aí a gente tem que fazer uma outra reflexão, que é o que envolve a saúde complementar e a saúde suplementar, né? Bem, a saúde suplementar é aquela que é conhecida pela grande maioria das pessoas como a prestada pelos planos de saúde, né? Também existe previsão constitucional para tal. É uma atividade que é aceita no país e prestada há muito tempo já, e que tem uma importante atividade, com toda certeza, que vem colaborar para a efetivação da saúde no nosso país, do acesso à saúde, da prestação à saúde, mas que não faz parte da que é chamada de saúde pública. Tá? Até ela, inclusive, é voltada para aqueles que contratam esse serviço, essa atividade. Já a saúde complementar é uma estrutura, né, de atividades, podemos dizer, tem uma praxe do nosso país desde a colonização do Brasil, né? No momento em que as primeiras Santa Casas de Caridade foram instaladas no nosso país e que tem uma relação já estreita, de séculos inclusive, né, com a saúde subsidiada, custeada pelo poder público, vamos dizer assim. Normalmente, então, tem uma relação direta com a saúde pública, tá? Mas de forma complementar. São instituições que não são públicas, né? São filantrópicas em regra, né? São vinculadas à atividade da saúde pública, no entanto, não são efetivamente públicas. Podem até, em algumas situações, tornarem-se públicas, né, etc., né? Mas, bem, a gente tem que distinguir essas naturezas para compreender como que o sistema é organizado, tá bom? O grande exemplo realmente são as Santas Casas, né, que normalmente acabam prestando um serviço de saúde pública, e temos que, né, fazer uma referência aqui, normalmente um serviço muito qualificado, né, exemplos muito interessantes disso, né, pelo país afora, e que tem um financiamento, então, normalmente vinculado ao poder público. Acabam atendendo aos cidadãos de uma forma geral, complementando a atividade e os recursos disponíveis na saúde pública, tá certo? Bem, então, é uma outra ponderação que eu acho que é relevante para fazermos reflexões, né? E
mais uma vez, essa questão aí do atendimento desigual pode, né, e tem existir na forma como esse sistema é organizado, né, tanto o que envolve a suplementar quanto a saúde complementar, e principalmente, né, naquilo que se refere à saúde complementar, por ser realmente vamos dizer assim, um braço da saúde pública, na forma como, né, de regra, isso se mostra organizado, é importante que busquemos também normas que venham efetivar uma isonomia material. O que é uma isonomia material? É uma igualdade real entre os usuários, né, os cidadãos que fazem uso desse serviço, existe na prática, certo? Que realmente os cidadãos mais carentes, mais necessitados, tenham acesso a um serviço de saúde qualificado, certo? Sem que outros que talvez tivessem condições até mesmo de pagar do próprio bolso ou, bem, recorrer a uma outra opção, sejam os únicos, vamos dizer assim, né? A gente não pode generalizar nada, mas sejam, né? Talvez o erro seria se tornar como únicos ou de alguma forma privilegiados, tivessem acesso a esses serviços que aqueles menos privilegiados, por vezes, têm dificuldade de acessar, né? Então é mais vamos dizer assim, um caminho a ser seguido para buscarmos um aprimoramento do nosso sistema de saúde pública. Tá certo? É isso. Acho que a mensagem principal nesse ponto é justamente essa, né? Bem, aqui temos um registro de números, né, de dados que demonstra como é que, com o passar dos anos, o acesso aos serviços da saúde suplementar tem crescido, né, no que toca ao setor privado, aí, né? Podemos pensar em saúde suplementar ou particular, né? Por esses dados, mas de regra a saúde suplementar dos planos de saúde. É ruim que mais pessoas tenham acesso a plano de saúde? De um lado, não. Né? Isso aí, inclusive, é uma opção que cabe a cada um fazer frente às suas condições. Né? O plano de saúde vai trazer benefícios aos seus usuários que, por vezes, talvez sejam, né, inviáveis à saúde pública, mesmo que num futuro distante, prestar. Por exemplo, que envolve conforto, dentre outras opções de atendimento. Tá? Não que o serviço de saúde pública, de forma alguma, não tenha que ser humanizado e qualificado de forma alguma. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o usuário, né, aquele que faz, aquela pessoa que pode, quer ter um outro serviço de saúde suplementar, no caso, tem que ter realmente essa liberdade assegurada. Né? Isso faz parte do nosso ordenamento, é assegurado e, bem, cabe a cada um fazer essa escolha. O que pode nos preocupar no que toca a esses números que né, têm mostrado essa majoração com o passar dos anos, é que isso pode estar acontecendo justamente por falta de opção dos cidadãos quando buscam acesso, né, ou tentaram buscar acesso à saúde pública qualificada e efetivamente não encontraram. Né? Isso é que nos preocupa, certo? E, bem, é isso que tem que ser. As opções para que isso não aconteça é que tem que ser realmente trabalhadas. Nós temos que desenvolver caminhos e mecanismos para efetivar um acesso qualificado e eficiente à saúde pública gratuita, universal e integral. Essa é a nossa ordem constitucional, o que a nossa ordem constitucional determina. Tá certo? Muito bem, prossigamos. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, né, com a intenção de elucidar essa curiosidade, né, para alguns em âmbito nacional, temos uma referência aí no nosso país da taxa de cobertura pelos planos privados. Né? Percebemos que a região norte, o nordeste principalmente, né, tem uma cobertura menor, e o sudeste, principalmente São Paulo, Rio e Espírito Santo, uma cobertura mais acentuada, e o sul do país intermediário, vamos dizer assim. Né? O que demonstra, tem uma correlação, aliás, com
o IDH dessas regiões, com a renda per capita, né, dessas regiões, e que acaba refletindo no acesso a essa saúde paga, né. Também, mais uma vez, tem os dois lados. Tem o lado positivo, né, de que essas pessoas que as regiões aí respectivamente demonstram estão tendo mais condições de ter acesso, mas também tem um lado negativo, né, que outros que ocupam regiões menos privilegiadas, vamos dizer assim, no aspecto financeiro, né, de renda per capita, poderiam também fazer essa opção, poderiam querer fazer essa opção e não estão fazendo, né, não estão tendo condições de fazê-lo. E também tem o que envolve a necessidade, né, outro ponto que fica caracterizado, é a necessidade de buscar-se uma qualificação, um empoderamento do serviço de saúde pública, então, nessas regiões onde há menos acesso à saúde suplementar, justamente porque, por vezes, aquela é a única opção dos cidadãos que ali residem, né? E isso faz com que aqueles conceitos que eu citei atrás, né, de aprimoramento do sistema, de efetividade, de uma aplicação de uma isonomia material no acesso à saúde pública, seja realmente uma diretriz a ser seguida, a ser trabalhada, com certeza durante um bom período, a fim de que esse equilíbrio, né, de acesso seja efetivado, tá certo? E permita aos cidadãos das diversas regiões do país o acesso à saúde pública de forma efetiva, qualificada e, bem, que contemple os princípios constitucionais que eu também já citei várias vezes, tá bom? Vamos seguir. Para que tudo isso que eu já expus, no que toca à efetividade do Sistema Único de Saúde, tenha uma eficácia maior, a Constituição também pensou e dispôs sobre a existência de redes regionalizadas e hierarquizadas de atenção. Para quê? Para que os serviços funcionem, né? Eles sejam organizados de acordo com as atribuições que cada ente político deve exercer. O que é ente político? É Estado, município e União, tá bom? E de acordo com aqueles serviços que devem estar disponíveis em cada localidade. Por quê? Porque nós não precisamos, né, para que o sistema funcione, de um hospital de altíssima tecnologia em todos os locais, né, do país, em todas as cidades. Precisamos sim que todos os cidadãos de todas as cidades tenham acesso a esse hospital qualificado, né, com alta tecnologia, nos momentos em que for necessário. E para que isso se dê, é preciso que essa rede atenda a todos, né, de forma funcional, e com os serviços essenciais em todas as localidades disponíveis, para que, sendo verificada a necessidade de que um paciente específico seja atendido não somente naquele local de serviço essencial, ele realmente chegue a um atendimento mais especializado e qualificado. Tá? Então, assim que a rede funciona. Isso envolve uma economia de gastos, né, e também o essencial, uma efetividade de atenção. Tá? Tudo isso também está disposto pela Lei 8080, como eu disse, e pelas normas que regulamentam, né, a Lei 8080, dentre outros subsequentes. Bom? E aqui alguns exemplos de redes de atenção, né? As divisões regionais que permitem que, quando bem estruturadas, evidentemente, né, que os cidadãos daquela região, de cada estado, né, de parte do país, sejam atendidos de forma qualificada. Tá? Alguns exemplos aí. O que acontece no Piauí, por exemplo, as divisões estaduais lá, né, de atenção prestadas pela Secretaria de Saúde do Estado, aqui na Bahia. São alguns exemplos para a gente mesmo compreender como isso se dá na prática. No Amazonas, né,
com exceções territoriais enormes e bem divididas aí de forma a tentar contemplar as condições naturais da geografia daquele estado, populacionais, etc. Né? Cada um frente à sua realidade, vamos dizer assim. Aqui em Goiás, no Distrito Federal, e no nosso caso específico, Minas Gerais, com suas macro-regiões e micro-regiões. Né? A gente entender num estado que tem uma população, né, bem mais elevada como o nosso, em relação a outros estados, como a necessidade de uma, vamos dizer assim, de uma partilha maior nessa organização de macro-regiões e micro-regiões, de forma a buscarmos uma maior efetividade da atenção. E também outro ponto relativo a isso, né, a efetividade dessa atenção, a busca da efetividade na prática, que é a hierarquização, tá? Para que tenhamos, através da divisão de atribuições, de funções, de serviços, né, uma atenção primária, que é aquela de baixa complexidade nos locais adequados, uma atenção secundária, que é aquela de uma complexidade intermediária em locais também que se mostrem interessantes para tal, de forma a atender algumas áreas, né, regionalmente ali, de atenção primária, e uma atenção terciária, que é aquela que eu disse dos grandes hospitais, uma atividade mais complexa, de demanda menor, mas que, quando necessária, tem que ser ativada da melhor forma possível, da forma mais recomendada. Tá bom? E aí a gente tem esse sistema de referência e contra-referência, através do qual os cidadãos, vamos dizer assim, quando necessário, passam por uma área de atenção mais elevada, que envolve maiores tecnologias, maiores custos, e também, quando não necessário, permanecem sendo atendidos pela atenção primária, né, que é aquela do dia a dia, que envolve as campanhas de vacinação, que envolve o controle de doenças menos complexas, né, que já são mais bem conduzidas pelos centros de saúde, né, que são aquele atendimento próximo à residência de cada um de nós. Né. Bem, esse é um mecanismo criado para que o sistema se desenvolva, atenda melhor, de forma melhor, mais bem direcionada a todos nós, frente a cada necessidade, a cada realidade. Tá bom? Prossigamos. Aqui tem uma demonstração prática de como é que isso acontece, né? Como é que é organizado esse nosso sistema aí de rede hierarquizada, né, e descentralizada, tá? Existe a atenção domiciliar, né, que é prestada pelos centros de saúde, comumente chamados também de postos de saúde, né? Existe também a unidade básica de saúde com o serviço domiciliar e prestado no próprio atendimento, no próprio local do seu atendimento, né, que eu chamei de posto de saúde, centro de saúde, né? Existem os serviços de urgência e emergência, que normalmente são ofertados pelas UPAs, tá? E aí a complexidade, né, do atendimento vai subindo, vamos dizer assim, né? Com sala de estabilização, por exemplo, né, situações que exigem, né, um cuidado mais específico, e os hospitais gerais, hospitais com altas tecnologias, né, em alguns casos, por exemplo, aqueles que envolvem os que fazem transplantes, né, dentre muitos outros. Para interligar, né, toda essa atenção pensada, né, estruturada, que é o serviço de transporte sanitário, em regra feito pelo SAMU. É o que vai fazer com que todos que necessitem de ter um acesso a um serviço mais especializado consigam acessá-lo. Esse é o funcionamento ideal, né, gente, do que eu estou citando. Na prática,
isso acontece sempre? Não, nós sabemos que temos muitas falhas na atenção primária, intermediária, terciária, etc. O serviço do SAMU, mas é o que foi idealizado para atender às necessidades de todos nós, né? E, bem, quando o sistema funciona bem, temos muitos resultados favoráveis. E esse é o nosso caminho, a busca da estruturação, da qualificação, do aprimoramento desse sistema, tá bom? Estou só demonstrando como é que ele foi pensado, criado, para que vocês possam, inclusive, saber como ele funciona e aonde procurar a atenção que precisam em cada momento. É isso. Essa descentralização que eu fiz referência tem a ver com os serviços que cada um dos entes políticos que eu citei, né, a União, o Estado e o município, com os serviços que cada um deles se vê obrigado a fazer para que tudo funcione, para que o sistema funcione, né? A Lei 8080, ela diz quais são as obrigações de cada um desses entes, tá? A gente vai sempre ter uma ideia assim, de que o município é responsável pelos serviços essenciais, o Estado pelos serviços que envolvem o intermediário ao que já caminha para o mais complexo, e a União também para aquilo que envolve o mais complexo, forma também a direcionar as diretrizes, as atenções que o sistema de saúde pública como tal vai adotar, né, como regra, tá certo? Não que os outros entes não possam fazê-lo, mas existe essa, vamos dizer assim, essa regra geral, né, de forma que a incorporação de serviços, medicamentos, etc., se dê de forma nacional, organizada, em regra pela União, tá bom? Bem, então, a descentralização envolve essa partilha de atribuições para que todos façam o seu papel, sabendo o que cada um deles deve fazer, né? Não haja um choque de atribuições, né? Um choque de trabalhos, um trabalho em duplicidade, vamos dizer assim. E também não existam os vazios, né? Os nossos gargalos de atenção, tá? E a nossa Lei 8080, que já fiz referência algumas vezes, é que vai nos dizer quais seriam essas atribuições, quais são essas atribuições, melhor dizendo, na prática, dispostas a cada um desses entes políticos, né? Os seus artigos de 15 a 18 aí, tá? Também a descentralização municipal, estadual, dispostas pela Lei 8080, né, nos artigos que eu fiz menção já, e que eu acho que não vale a pena nem, né, fazer uma leitura aqui agora, mas é para passar mesmo essa ideia de como é que esse mecanismo é organizado, tá bom? Aí a gente chega na discussão, então, num ponto muito relevante aqui, que é o que seria essa integralidade. Vamos dizer, né, claramente, universalidade, que a Constituição assegura, impõe que o nosso sistema de saúde pública assim seja organizado, tem a ver com as pessoas que devem ser atendidas por esse sistema único de saúde. E ele justamente diz que é universal, ou seja, para todo mundo, tá bom? Independentemente, como eu disse inicialmente, de uma contraprestação, ou seja, de um pagamento para tal. Pagamento específico, né? Lógico que a gente já colabora, como eu também já disse, com os nossos tributos. E um outro ponto essencial, que é o da integralidade, que seria aquilo, né? Ou seja, quais são os serviços, os medicamentos, as atenções que esse Sistema Único de Saúde deve contemplar, né? A Constituição não diz expressamente, não conceitua expressamente, vamos dizer assim, a integralidade, mas os estudiosos, a jurisprudência também, através das decisões judiciais, acabam por fazê-lo. E a integralidade tem muita relação, então, o seu conceito, com aquilo que efetivamente é eficiente, adequado ao caso concreto, né, a cada caso concreto, que vai trazer realmente ganhos qualitativos, benefícios à atenção dos cidadãos, que vai nos permitir que a efetivação do acesso à saúde pública se dê na prática,
Isso muda com o tempo. É difícil vamos dizer assim, definirmos um regramento único. Tá? As tecnologias novas chegam a cada dia, né? As doenças novas são descobertas também a cada dia, né? E isso vai fazendo com que o sistema se adapte a cada necessidade, né, nova que surge, tá bom? A cada necessidade e a novas realidades. De regra, é o entendimento de que tudo aquilo que traz efetivamente um incremento à saúde pública de alguém estaria assegurado pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? Lógico que isso envolve custos significativos, gastos muito relevantes, que vão ser pensados, né, vão ser considerados quanto ao que toca principalmente ao caráter coletivo desse serviço, né? Mas, como a Constituição não fechou esse conceito, né, é o que a gente chama talvez de um conceito jurídico indeterminado, os estudos, os trabalhos que se relacionam a a formação desse convencimento, né, dessa ideia, são enriquecedores nesse momento de pensarmos. E acho que talvez seria melhor que isso seja feito caso a caso, no que deve estar ou não contemplado pelo Sistema Único de Saúde, tá bom? E aí a gente chega num ponto que é muito debatido, acredito que muitos de vocês já ouviram falar a respeito, que é o da judicialização da saúde. O que é essa judicialização? A judicialização é a busca do judiciário, né, de uma ação judicial dos profissionais, operadores do direito, no sentido da implementação de uma atenção que não é assegurada administrativamente, ou seja, que não é assegurada já de forma integral pelo executivo, né, pelo Estado, município e União aos cidadãos, e que, segundo o entendimento de quem pleiteia isso, de quem pede essa ordem judicial, deveria ser contemplado, tá? Com base naqueles princípios que nós citamos já várias vezes, da universalidade, da integralidade em especial, tá? E isso, uma evolução de anos já, esse chamado fenômeno da judicialização da saúde. É uma realidade de anos que tem se dado, evoluído de acordo com as necessidades, com os temas que são adotados por esses profissionais do direito e que acabam se vendo vinculados a essa atividade. Eu até costumo dizer em algumas palestras que o profissional do direito que atua nessas áreas acaba sendo, entre aspas, um membro do Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde acaba já contando com essa atividade, né? E os cidadãos acabam também, para a efetivação do acesso à sua saúde, contando com esse serviço, tá bom? Bem, ele teve uma grande evolução, esse fenômeno teve uma grande evolução quando começou a se discutir as questões de acesso ao tratamento a DST e AIDS, e audiências, por conta também de audiências públicas desenvolvidas pelo STF, né, que é o nosso Tribunal Supremo, com a Lei 2.401, bem, com o estabelecimento também de um conjunto de decisões judiciais em sentidos específicos, né, para vamos dizer assim, conduzir esse fenômeno da judicialização de uma forma entendida como mais funcional, com a criação do Fórum Nacional do Judiciário. São aqui, talvez, coisas que eu esteja citando que sejam de mais difícil compreensão, mas que tem a ver com toda a organização da nossa justiça, tá? Com o sistema de justiça, com a praxe, né, do cotidiano, né, com o trabalho cotidiano do judiciário, né, no que toca essas ações dessa natureza, bem, e com o aprimoramento dos profissionais,
da forma de conduzir essas ações e dos seus resultados, tá bom? O importante é que essa via de acesso a uma, vamos dizer assim, a uma atenção à saúde pública, de alguma forma não esteja sendo contemplada, existe, está disponível, é também assegurada pela Constituição Federal, tá? E ela tem que ser, ela deve ser utilizada nos momentos que se mostram necessários, né? Nas situações em que existe realmente a demonstração da efetividade, né, daquilo que vem a ser pleiteado, tá? E que traga benefícios aos cidadãos como um todo, tá? Vamos dizer assim, porque isso tudo envolve realmente um incremento dos gastos públicos com atenção à saúde. E se isso é feito de forma, né, vamos dizer assim, com o exercício de má-fé, de forma má conduzida, traz prejuízos significativos. Da mesma forma que traz muitos benefícios, e é assim que a Defensoria sempre tenta exercê-la, quando é feita nas situações em que realmente é o caminho que se mostra viável, de forma a permitir o acesso de um cidadão a um serviço de saúde, tá bom? E aí, essa evolução toda que eu já dispus, trouxe aí uma atividade de um outro tribunal, também muito importante no nosso país, que é o STJ, que definiu no seu chamado tema 106 que essas ações de saúde elas têm que envolver alguns requisitos para que mostrem-se viáveis, tá? Principalmente no que toca aqui, nesse caso aqui, ao pedido de medicamentos, tá? Que é o mais recorrente, que é a existência de registro junto à Anvisa, a demonstração de que aquele item que é pleiteado assegura eficácia, tem eficácia demonstrada no caso concreto, de que as medidas já incorporadas pelo Sistema Único de Saúde não podem atender aquele caso específico, né? E que a pessoa que pede, que pleiteia, não teria condições de custear esse tratamento que busca receber por ordem judicial por conta própria. São diretrizes para a forma de atuação e de efetivação desse acesso, tá bom? Bem, gente, eu quis trazer, então, um entendimento geral sobre a saúde pública, sobre como ela está disposta na nossa Constituição Federal e sobre a judicialização dessa saúde pública, né, que é tão falada, né, que é aquela famosa, assim, o jargão normalmente entrar com ação para pedir o fornecimento de um medicamento, né, para que contextualizasse a todos vocês sobre essas realidades, tá bom? E agora eu falo um pouquinho especificamente sobre a Defensoria Pública, né, que é a instituição que assegura aos cidadãos, né, não somente aqueles carentes, mas a todos, né, a depender do que seja colocado como trabalho naquele momento, como missão naquele momento da Defensoria Pública, para acesso a direitos e efetivação da ordem constitucional, né? E aqui, exemplificando como atuamos, né, a gente tem já desenvolvido desde 2011 atividades em prol da busca de soluções amigáveis, vamos dizer assim, né, não judicializadas no acesso à saúde aos cidadãos que nos procuram, e também, quando é necessário, sim, através da postulação judicial, tá? E para tal, nós criamos um termo de cooperação técnica que permite com que essa parceria entre a Defensoria Pública e a Secretaria Estadual de Saúde e Municipal também efetive o acesso dos cidadãos que nos procuram aos tratamentos de saúde já disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, na hipótese de não serem disponibilizados, que nós consigamos entrar com ações, se for o caso, de forma mais qualificada, esclarecida, a fim de que as chances de êxito, né, desse cidadão que nos procurou
em receber o que ele necessita seja maior, e também para que possamos ter uma interação com os gestores da saúde, os médicos, os demais profissionais da saúde que nos acompanham, farmacêuticos, nutricionistas, etc. De forma que a gente possa qualificar a atenção prestada pelo Sistema Único de Saúde, buscando, quem sabe, redirecionar um caso que está sendo atendido, buscar que a efetivação desse atendimento se dê na prática, na melhor forma que encontremos em cada caso concreto, se mostre razoável em cada caso concreto, tá? Bem, então, acho que eu consegui transmitir uma ideia, né, do que seja o nosso trabalho. Esse aqui é um fluxograma que demonstra como é que eu estou expondo agora, como é que a Defensoria recebe os cidadãos, chegam aqui, eles são cadastrados, entram no nosso sistema eletrônico para que tudo fique registrado. Aí o atendimento passa para análise dos defensores e dos farmacêuticos que nos acompanham, e essas possíveis providências que eu citei há mais tempo acabem se dando de forma a buscarmos a efetivação de forma mais qualificada, no menor tempo possível, com a melhor eficácia da atenção que aquele cidadão necessita alcançar em prol da efetivação da sua saúde pública. Tá bom? Bem, de uma forma geral, era isso que eu queria dispor, né? Quero ressaltar ainda que esses benefícios, que vários benefícios decorrem dessa atividade da Defensoria Pública, que eu expus há mais tempo, no que toca a soluções administrativas, que eu chamo de diretas, as soluções que eu chamo de indiretas, por conta dos acessos que são criados ao sistema, dos atendimentos extras que são disponibilizados, e também da qualificação na nossa postulação judicial, que é na busca de soluções judicializadas. E que isso tem nos permitido também desenvolver outras estratégias de minoração da judicialização, ou seja, de buscas de soluções efetivas sem a necessidade de uma ação judicial, né? E que, com certeza, a solução que mais traz esses benefícios é a que envolve a qualificação de todo o Sistema Único de Saúde, né, de seus trabalhos, das suas atividades, e que a Defensoria também tem sempre buscado colaborar como possível, tá bom? Gente, agradeço pela atenção, espero que eu tenha sido claro, desculpe aí o uso de termos que podem se mostrar de difícil compreensão, às vezes fica realmente um pouco difícil achar uma forma de tratar dos temas sem usar um termo mais próprio, um termo talvez um pouco complexo, tá? Espero que eu não tenha sido assim, que eu tenha sido rápido em algumas partes mais difíceis e mais lento em outras mais tranquilas, mas sei que isso pode ter acontecido. E é isso, espero que esses ensinamentos aqui que eu tentei transmitir possam ser úteis para vocês na formação, no aprimoramento, né, dos seus conhecimentos, mas principalmente no exercício da cidadania, né, com o passar do tempo. Tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite, pela atenção, e é isso aí, até uma próxima.